voltamos, o último bloco do Ação Nacional. O tema de hoje, moradores de rua em meio à pandemia. Eu estou aqui com a Priscila Alves, presidente do projeto O Bem da Madrugada, na cidade de Campinas, e com o William Azevedo, coordenador do Pop Rua, da Prefeitura Municipal de Campinas. Antes de sairmos, para o intervalo, eu falei sobre o inverno. Estamos em pleno inverno e é um castigo para os moradores de rua, né? Sim, na verdade sim. Tanto que nós fizemos uma campanha, de arrecadação de cobertores, onde nós conseguimos arrecadar aí mais de 300 cobertores, né? E foi uma campanha muito interessante, onde a gente teve uma mobilização de voluntários muito grande para essa campanha, né? E aí, por nós termos essa quantidade de cobertores, nós em seguida já fizemos uma outra campanha junto com essa, outra ação junto com essa, onde a gente conseguiu aí ajudar não somente os moradores, e aquilo que a gente tinha também em estoque dessa campanha, a gente conseguiu ceder para algumas ONGs que estavam precisando aí na região de Campinas também. Ô William, e agora? Pandemia, inverno, né? Muita coisa, né? O trabalho árduo, né? Eu diria que ele só aumenta, né? Sim. Todos os anos, a Prefeitura Municipal de Campinas, ela starta no dia 1 de maio a Operação Inverno, que é um conjunto de ações realizada pelos serviços de acolhimento, mais especificamente o SAMIM e a abordagem social de atendimento para a população em situação de rua. O atendimento nesse período de inverno ele começa às 8 e ele vai até a meia-noite, todos os dias da semana. Sábado, domingo e feriado, a gente começa às 18 e vai até às 24 horas. A gente distribui na rua diretamente, além do atendimento, cobertor e atende as pessoas diretamente na rua. Isso em toda a região de Campinas. E muitas vezes a gente aborda a pessoa e faz a construção dela para ela ir até os serviços de acolhimento, mais especificamente o SAMIM. Certo. E com esse distanciamento agora, né? Que o isolamento, o distanciamento, como que vocês estão lidando com isso? Na hora de entregar, como que é todo esse processo? Geralmente, a gente tenta estabelecer uma distância mínima, e isso não é muito fácil de fazer, porque a população em situação de rua, quando você chega, a primeira coisa é ela se aproximar de você. E aí, se você se distancia, ela acha que você tem algum tipo de preconceito. Então, todos os trabalhadores, eles têm utilizado máscaras, em alguns casos até o face shield, que é aquele mais ou menos um escudo, para tentar evitar a proximidade, o tanto dele contaminar a pessoa em situação de rua, como também o contrário, Então a gente tem feito muitas abordagens, na população em situação de rua e tentado fazer essa construção. E as pessoas que não aceitam ir para os serviços de acolhimento, quando eles desejam e também quando a gente tem vaga, a gente distribui o cobertor para que ele se organize no espaço que ele está. Deixa eu fazer uma pergunta, por que é uma característica, agora esquecendo até o período do frio, por que é uma característica do morador de rua, independente da temperatura, ela ficar com cobertor? É uma proteção? Por que existe Eu diria assim, que se ela não fica com o cobertor, à noite, se fazer frio, como é que ela vai se proteger? Então o cobertor ele é uma proteção à noite, porque se ela deixa o cobertor lá, ou alguém pode pegar, ou ela pode perder, ou até mesmo o serviço de limpeza pode passar e recolher aquele cobertor por achar que não tem um dono. Então, geralmente, as pessoas elas andam com, entre aspas, com tudo aquele, não vou dizer a sua casa, mas todos os seus principais pertences, geralmente, ela carrega numa sacola ou num saco. Gente, tocar em mais um assunto desagradável, porque falar da Cracolândia é sempre desagradável, porém é algo que eu acho que os governantes têm que encarar, mas não encarar, pelo menos na minha visão, da maneira que eles encaram, vai lá a polícia, solta a bala de borracha, pronto, tirou, acabou o problema em 2 dias, no 3º dia já volta todo aquele povo, como que vocês acham que esse trabalho tem que ser contornado, pelo governo de São Paulo para acabar com essa situação, porque também não é do dia para a noite, acho que isso é todo um processo, para dar um fim nessa Cracolândia. William, Priscila. A Cracolândia, além dela ser histórica, ela existe há mais de 20 anos e com o passar do tempo, assim, o número de pessoas tem aumentado. E por que é difícil de acabar, assim, por que as pessoas vão em situação de rua? Elas ficam em situação de rua. A rua, ele é o único local que ele acolhe todo mundo. Se você não tem nenhum local para ir,
não tem um familiar que te acolhe, não tem como se organizar, não tem como pagar a pensão, não tem como alugar uma casa, e você não tem renda, não tem nada, o único local que vai te acolher, ele é a rua. Sim. Então a rua ela é muito acolhedora para as pessoas, né? E a população de rua, de um modo geral, também é muito acolhedora. Então, assim, né, as pessoas que, por exemplo, no estado de São Paulo, ou até mesmo em Campinas, não tem um local, né, de pertencimento onde ela possa ser acolhida, ela vai acabar indo para a rua. Tem um impasse com a família, perdeu o emprego, outra coisa que ocorreu, que ela rompeu com todos os vínculos, ela vai para a rua. Então, por isso que na rua a gente geralmente sempre tem um número muito grande de pessoas, né? Porque a gente tem observado, o desemprego ele tem aumentado, as políticas públicas elas têm, de um modo geral, diminuído, né? Então isso, de um certo modo, produz e aumenta as pessoas em situação de rua. As possibilidades de emprego elas reduzem também. Então, o modo das pessoas trabalharem, conseguirem pagar um local, isso fica inviável se elas não têm uma renda e se elas não têm um emprego. Tá. E no caso da Cracolândia, a gente tem pessoas de diversas partes de São Paulo, eu acredito até de outras cidades, que vão para lá porque lá é um espaço muito famoso. Sim. A gente até encontra pessoas aqui de Campinas que são atendidas pelos nossos serviços aqui diariamente, que às vezes elas desaparecem e aí depois elas vêm dizendo que estavam na Cracolândia e elas mesmas chegam assim com um discurso dizendo que elas ficam horrorizadas com a complexidade que é lá. E lá virou um espaço tão complexo que mistura não só pessoas em situação de rua, como também o crime organizado e etc. Então ali é um espaço que, para você acabar com ele, primeiro você tem que evitar com que as pessoas vão para a rua. Tá. Porque se você não tem pessoas indo para a rua, você não tem pessoas indo para lá. Né? Igual, por exemplo, a fala da Damares, né? Para acabar com as pessoas, né? Que nem, por exemplo, se hoje você tirasse todas as pessoas da rua, amanhã já teriam pessoas na rua. Porque se você não organiza um modo que produz as pessoas em situação de rua, você sempre vai ter pessoas em situação de rua. Tá. Então, mesmo que hoje a gente acolhesse todo mundo, amanhã já teriam mais. Porque o modo que a sociedade é organizada é justamente para produzir pessoas em situação de rua, não para tirá-las da rua, tá, infelizmente. Priscila, William, valeu pelo bate-papo. Queria que vocês deixassem aí uma rede social, um contato, que é sempre bom, Priscila. Certo. Na verdade, assim, nós temos várias redes sociais, né? Porém, hoje a nossa maior integração é através do Instagram, né? Que é Bem da Madrugada CPS, @Bem da Madrugada CPS. Pode estar entrando em contato com a gente, né? Para ser voluntário também do Bem da Madrugada Campinas. Legal. William, contatos? Os telefones são o da Prefeitura, 19 21 16 0231. Tá certo. Tem o site também da Prefeitura? Tem o site da também. Prefeitura, pode mandar um e-mail, eles encaminham para a gente vai respondendo. E quando sempre chega a solicitação 56 dos munícipes, a gente também tenta responder de um modo mais rápido possível. Legal. William, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Continue, né, nessa luta, uma luta bonita, como sempre, uma luta nunca é fácil, né? Mas quem sabe a gente possa chegar aí num zero, de repente, né? O que a Damares falou, quem sabe, né? Pode ser algo ufanista, mas vai que, né? Vai que dá certo a gente não ter uma população de rua. Só para encerrar, tem mais um tempinho, então vamos encerrar o futuro, depois de pandemia, o que vocês acham com relação aos moradores de rua? A gente vai diminuir esses números? Qual que é a expectativa de vocês? Bom, eu acredito assim, principalmente que a gente está fazendo as ações, né, ativamente aí, eu acredito que pós-pandemia esse número infelizmente tende a aumentar, sim, né, por conta dos fatores, mas eu acredito que ao menos o Bem da Madrugada nós estamos aí preparado para receber esse pessoal com muito carinho. Legal, então vai precisar de voluntários, a gente já colocou o contato aí, então você siga o Bem da Madrugada, que vai ser muito importante. William, o futuro, como que vocês analisam? Isso vai depender muito das políticas públicas que vão entrar em ação. Tá. Por incrível que pareça, a hipótese que eu tenho é que o número de pessoas em situação de rua, pelo menos em Campinas, com a pandemia, das pessoas que são de Campinas, não aumentou. Porque com o auxílio emergencial e com a abertura dos novos serviços, você consegue encaminhar as pessoas e as pessoas conseguem, a partir dos R$600, se organizar. Tá. A grande questão é que depois da pandemia, esse auxílio ele não vai existir mais. Então, se o auxílio fosse mantido por um tempo maior, então você teria menos pessoas em situação de rua. E sem esse auxílio também, você vão ter pessoas que hoje não estão em situação de rua e que possam vir a estar.
Então, é provável que o número de pessoas aumente se não tiver nenhuma política pública, por exemplo, igual essa do auxílio emergencial. Tá certo, então. Gente, agora sim, agora acabou o tempo. Obrigado pela presença, parabéns por tudo que vocês têm feito, né, com os moradores de rua. As portas estão abertas, vamos trazê-los mais vezes para a gente debater esse assunto, que é um assunto muito importante, muito sério e precisa ser discutido. E nós ficamos por aqui. Muito a Ação Nacional fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, sempre com um assunto importante, um assunto pertinente para a gente debater. Até lá, sábado, 9h30 da noite.